3, 2, 1, tudo bem, gente? Boa noite. Sejam bem-vindos à Sociedade do Caminho. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Já passou um mês do ano já. E você, já programou o seu caminho para 2025? Ou programou seu caminho para 2026? Fala para mim, conta para mim. Tudo bem com vocês? Já passaram 29 dias do ano, né? Rapidinho, né? O ano está passando muito rápido. A nossa vida está passando muito rápido. Então a gente não pode perder oportunidades, né? Então a gente tem que repensar algumas coisas, né? E trocar ideias sobre algumas coisas. E uma delas é justamente o tema da nossa live de hoje. É o chamado do caminho. Como saber se está na hora de ir? Muito bem, muito bem. Eu sou o José Godinho, estamos aí na página da Sociedade do Caminho aqui no Instagram. Esses vídeos ficarão gravados, né? Eles estarão gravados aqui no Instagram e depois eles serão publicados no YouTube, tá? Então a gente tem postado gradativamente os vídeos no YouTube, só que às vezes a velocidade é menor porque a gente precisa editar o vídeo no YouTube, né? Então a gente faz uma ediçãozinha, bota alguma coisa, uma foto, né? E quando tem convidado, agora a gente está mudando a configuração do vídeo para ficar melhor para as pessoas poderem ver na televisão grande, ou, né, na televisão, numa imagem deitada, né, não nessa imagem vertical que a gente está aqui agora. Muito bem, vamos aguardar mais alguns minutinhos e já nós começamos a falar sobre isso, né? Como saber se está na hora de ir para o caminho de Santiago? Essa é uma grande questão e é uma grande dúvida. Assim, vamos tentar achar alguma solução para isso, vamos tentar achar alguma metodologia para isso, ou alguma resposta para essa questão, resposta para essa dúvida, que permeia a maior parte dos peregrinos, né? E inclusive eu, né? Permeou a minha história e a minha vida no caminho de Santiago, e como peregrino, e ainda continua permeando, né? Porque como saber se está na hora de ir? Para mim, já passou da hora. Eu falei na live da semana passada, na live de 2 semanas, eu estou sempre falando isso. A minha já passou da hora, o prazo de validade já venceu, já está na hora de voltar para o caminho, tá? E a gente vai entender um pouquinho dessa necessidade, né, dessa vontade, vontade, né, que o peregrino tem de voltar para o caminho ou ir para o caminho de Santiago. Eu acho que esse é um grande mistério que deve ser descoberto. Esse mistério, descobrir esse mistério, esse mistério está escondido. Fala, Hélio, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse mistério, ele está dentro de nós mesmos, né? Descobrir, né, o que nos faz fazer o caminho, o que nos faz a ter que ir para o caminho em determinado momento da nossa vida, né? E tem gente que pode considerar que não é um chamado, tem gente que considera que realmente é um chamado, inclusive muitos peregrinos e muitos amigos meus falam que o Santiago chamou, né? Quando a gente fala que o caminho chama, na realidade a gente está falando que Santiago chamou, independentemente da religião. Muito bem, vamos aguardar mais alguns minutinhos, aí são 19h58, em breve daqui a 1 minutinho e meio, a gente começa a bater um papo justamente sobre isso, né? Como descobrir se chegou a hora de fazer o caminho de Santiago ou ir para o caminho de Santiago. Muito bem? Muito bem, vamos aguardar. Renato entrou. Fala, Renato, tudo bem? Renato inclusive já foi convidado para fazer uma live aqui conosco, né, Renato? Será um prazer muito grande. Estaremos agendando. Fizemos o caminho juntos em 2022, nós conhecemos no caminho. Então, assim, conversar com peregrinos que fizeram o caminho para transmitir as experiências, as emoções, né, é sempre muito bom. Fabiana entrou. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vinda. 1 minutinho a gente começa a falar sobre essa temática e sobre justamente quando descobrir que chegou a hora de fazer o caminho, né? E muito bem, estamos aí aguardando as pessoas chegarem. Como eu disse, esse vídeo ficará gravado no YouTube para que as pessoas possam assistir posteriormente, ou no YouTube ou no Instagram. Tem uma amiga minha que falou assim: poxa, olha só, eu não tenho Instagram, eu não curto muito Instagram, eu prefiro assistir pelo YouTube. Então ela vai lá na nossa página, no nosso canal do YouTube,
né? A Sociedade do Caminho, ela vai lá e assiste lá as gravações das lives. Temos também outras gravações que não foram lives, mas foram vídeos postados lá, né? Gravações feitas lá. Então nós temos sobre a questão algumas coisas técnicas, a questão da mochila, temos algumas coisas históricas a respeito da história de Santiago, os templários no caminho, né? A presença templária no caminho, né? A proteção templária através dos tempos, né? Temos o roteiro do caminho português, português da costa, que a gente gravou um vídeo mostrando como fazer esse roteiro. Então, assim, tem as estatísticas do caminho, né? Tem uma série de vídeos postados lá anteriormente que não eram lives e foram postados desde 2022 para cá. Então, quem quiser passar lá e tiver interesse, vai lá no YouTube e assiste nossos vídeos lá e não esqueça de dar um like, né? Não deixe de se inscrever no canal e dar um like lá, né? Para estimular e para nos apoiar aí nesse trabalho de divulgação feito com muito amor e muita dedicação, né? Desde 2022. Muito bem, vamos lá, 8h01, vamos começar. 3, 2, 1, vamos começar a nossa live. Muito bem, dando boas-vindas a todos que estão aqui presentes, todos que estarão nos assistindo posteriormente no vídeo do Instagram e no canal do YouTube, né? Eu sou José Godinho, fiz meu caminho francês, 800 quilômetros, há controvérsias, alguns falam 776, né, Renato? Alguns na Compostela aqui atrás, está escrito 776 ou 800 quilômetros, né? Então fizemos aí os 800 quilômetros do caminho francês em 2022 e após a realização desse sonho, após a realização desse projeto, criamos aí a página e o canal, como eu disse, a Sociedade do Caminho. E às vezes as perguntas, só fazendo um pequeno parêntese aqui, as pessoas perguntam por que é a Sociedade do Caminho. Outro dia me perguntaram, vem cá, tem alguma coisa a ver com sociedade alternativa lá do Paulo Coelho, lá do Raul Seixas, tem alguma coisa a ver com a sociedade alternativa? Não tem nada a ver com sociedade alternativa, absolutamente nada. Agora, se alguém chegar para mim e perguntar assim, pô, tem a ver com a sociedade, né, do Anel do Senhor dos Anéis? Tem tudo a ver, tá? Então o nome surgiu justamente disso, foi baseado nisso, porque no filme A Sociedade do Anel, eles fazem, né, eles começam, né, na trilogia, eles começam uma caminhada, né? Eles têm um propósito e uma missão. Então eles começam essa caminhada. Os 3 primeiros filmes do Senhor dos Anéis mostram justamente isso, né? Esse 1 ano e 2 meses aí de caminhada deles até chegarem em Mordor, né? Para se desfazerem do Anel do Poder. Muito bem, então sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre uma breve introdução do porquê, né? Do que significa sentir o chamado para o caminho de Santiago. A gente aqui no nosso canal, eu já falei algumas vezes e repito, qual é o nosso público aqui para o canal, o que a gente busca. Aqui no canal é claro que a gente fala sobre mochila, é claro que a gente fala sobre uma série de coisas para dar dica para os peregrinos, né, que estão querendo, as pessoas que estão querendo ser peregrinos ou já são peregrinos, estão querendo ir ao caminho, né, ou programaram ir ao caminho. Mas qual é o grande objetivo do nosso canal? A gente trabalha na questão não sei a palavra convencimento, mas a palavra de ajudar as pessoas a tomarem a decisão de fazer o caminho, tá? Então a gente fala para aquelas pessoas que já escutaram falar do caminho, que gostam do caminho, que até pensam, puxa, que negócio legal, poderia fazer o caminho, poderia fazer o caminho de Santiago um dia, tudo bem, mas pô, eu tenho medo de fazer o caminho de Santiago, eu tenho muito receio de fazer o caminho de Santiago. Por quê? Porque a gente é um país estrangeiro, uma língua estrangeira, nunca fiz uma viagem internacional, como é que será isso? Onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou me alimentar? Meu Deus, vou fazer sozinho, eu tenho medo de fazer sozinho. Então, o nosso objetivo do nosso canal aqui, da Sociedade do Caminho, é justamente passar segurança para as pessoas, para que as pessoas possam tomar essa decisão. Nosso palestrante da semana passada, o nosso fez a live com a gente, nosso convidado da live da semana passada, o Manuel, ele falou uma coisa fundamental quando eu pedi para ele falar as últimas palavras da live. Ele falou assim, o recado que eu deixo quer fazer o caminho de Santiago? Faça. Então, esse é o lema e é essa a intenção justamente.
Então, a intenção da Sociedade do Caminho é justamente convencer, nem convencer, vamos dizer, dar motivação para as pessoas, dar segurança para que as pessoas possam tomar a decisão de fazer o Caminho de Santiago. E aí já começa o caminho efetivamente através do estudo, através da pesquisa, através do planejamento, né, através de toda a programação que tem que se fazer para fazer o Caminho de Santiago. Tá? Então, assim, é necessário programar? É necessário planejar? Sim, porque você vai e volta, é uma viagem internacional. Então, você vai ter que ir e voltar. Você tem que planejar a tua ida, o teu passagem de ida e passagem de volta. No mínimo, você tem que planejar isso. Você tem que planejar quantos dias você vai passar e assim sucessivamente, como nós já falamos em várias lives, já trocamos ideia em várias lives. Só que o nosso tema de hoje é o chamado do caminho. Quando que a pessoa toma essa decisão para fazer o Caminho de Santiago? Né? Ou seja, quais são os fatores que levam a pessoa a tomar a decisão de fazer o Caminho de Santiago? Porque, às vezes, esse sonho fica incubado durante 26 anos, 20 anos, 10 anos, não é diferente, não é... Muitos peregrinos acontecem isso. Não é uma coisa que acontece em um ou outro, não, acontece em vários. Às vezes o cara passa 6 anos, 10 anos, 15 anos, 26 anos, como eu, pensando em fazer o Caminho de Santiago, tá? Mas nesses 26 anos, o caminho nunca deixou de estar presente. Eu nunca me esqueci do caminho. Porém, chegou um determinado momento que na minha vida foi 2021, foi final de 2021 e início de 2022, que eu cheguei e falei assim, chegou a hora de eu fazer o Caminho de Santiago. O chamado veio. E aí a gente vai falar de todos os fatores que nos levam a tomar essa decisão. Todas as sensações que nós temos e todos os fatores externos que podem nos levar a tomar essa decisão de uma forma que a gente esperou durante 26 anos, mas vai chegar no momento que esses fatores, essa conjunção de fatores vai chegar e vai falar assim pra gente, vai, é agora, chegou a hora, como se uma voz interior chegasse para você e falasse, amigo, tá na hora de você botar a tua mochila nas costas, seguir seu caminho, tá? Então, esse que é o grande pulo do gato. Todo peregrino com quem eu converso nos últimos tempos, primeira pergunta que eu faço para todo peregrino que eu conheço, eu fiz 10 caminhos, eu fiz 5 caminhos, eu fiz 3 caminhos, eu fiz um caminho. Qual a pergunta que eu faço? Como surgiu o caminho na sua vida? O meu surgiu de uma forma linda, eu acho bonito demais como surgiu o caminho na minha vida. Nas outras lives eu já falei, já externei isso. Agora, para todos os outros peregrinos eu pergunto como surgiu. E as histórias são riquíssimas, são bonitas e maravilhosas. E essas histórias nós vamos compartilhar aqui na Sociedade do Caminho. Estaremos compartilhando aqui por quê? Porque essas histórias são inspiradoras, essas histórias são motivadoras. Essas histórias vão levar as pessoas a escutarem essas histórias, reconhecerem essas histórias, vão levar as pessoas assim, caramba, eu posso, eu consigo, eu vou fazer o Caminho de Santiago, tá? Então, isso que é o importante, às vezes, falar pós-caminho, é claro, todo mundo quer estar com curiosidade de saber como é que foi seu caminho, como é que correu tudo bem, tá tudo certo, pô, legal, lindo, bonito, maravilhoso. Mas o mais legal também é você saber assim, por quê? De onde surgiu isso? Da onde surgiu essa ideia, entre aspas, louca de você fazer o Caminho de Santiago? Você largar a sua vida toda durante 30 dias, vamos lá, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias, você largar a sua vida, e a gente já discutiu isso, assim, é um dos fatores que a gente vai falar, você largar a sua vida, o seu cotidiano, para ir para um país totalmente desconhecido para a maioria, ir para um país totalmente conhecido com uma mochila de 8 quilos, 6 quilos, 7 quilos, 5 quilos nas costas, não importa, para andar todos esses dias e quilometragens, buscando o quê? O que você busca? Quais são as tuas necessidades, quais são os teus desejos que te motivam a fazer isso? Isso que é o lindo do Caminho de Santiago. E é isso que nos faz acreditar no continuar acreditando no Caminho de Santiago. E nós somos os grandes bastiões e defensores do caminho e temos que ser os defensores do caminho como ele deve ser, né? Então é isso. Vamos lá. Então, vem o chamado, a gente vai ver isso, né? E a pergunta que fica aqui no ar, você que está nos assistindo agora, você que está nos vendo agora, a pergunta é,
Você já sentiu um chamado para o caminho, mas ficou em dúvida se era a hora certa? Ou seja, o caminho já te chamou e você ficou em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Você ficou nessa dúvida, e não basta ser o primeiro caminho não, às vezes o segundo caminho. Eu tive dúvida no meu primeiro, assim, tive uma dúvida, mas eu tive a dúvida e tive a certeza de fazer o caminho. Hoje eu tenho o quê? A certeza que eu tenho que fazer o segundo, terceiro e quarto caminhos. Só que a hora é essa, tem vários fatores que vão te dizer o que é quais são os sinais que te dão a certeza de fazer isso, tá? Eu gosto muito de fazer analogia, assim, para quem não sabe, quem está chegando a primeira vez aqui e não sabe, né? E não sabe como é que surgiu o caminho de Santiago, Peládio, um ermitão, estava na floresta onde ele morava, ermitão, isso em 814, e ele viu estrelas caindo em determinado local da floresta ou do bosque, ele viu estrelas caindo dos céus e apontando para aquele local lá. E ele saiu de onde ele estava, assim, teve medo, teve receio, deve ter tido, imagina, naquela época, em 814, o cara vendo estrelas caindo do céu, ele analisou o quê? Isso é uma coisa positiva, isso é um sinal de Deus, isso é um milagre. E aí o que ele fez? Ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. E aí chegou lá e descobriu 3 jazigos, ou 3 túmulos, né? E aí foi chamar o bispo, e o bispo chegou lá, e aí teve toda uma investigação, e chegaram à conclusão que eram os restos mortais do Tiago Maior, do apóstolo Tiago Maior. Agora o que a gente vai falar? Peládio teve essa vontade, essa coragem de ir, né? Ele pensou assim, cara, isso é um chamado, essas estrelas estão caindo, essas estrelas estão apontando, eu tenho que ir para esse determinado local. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ver o que está acontecendo nesse determinado local. E a pergunta que eu faço é, se aquelas estrelas estão caindo, será que só ele viu? Tudo bem que na época não tinha a população que tem hoje, mas será que só ele viu? Mas não. Muitas pessoas podem ter visto, mas muitas pessoas ficaram com medo. Ficaram com medo e não quiseram andar, ir até lá para verificar o que estava acontecendo. E ele acreditou. E amigo, se você está sentindo, se você escutou sobre o caminho, você se interessou sobre o caminho, você está se informando sobre o caminho, se você está nessa fase, é que as estrelas estão caindo e você está vendo as estrelas caírem. Amigo, o que está faltando para você fazer? Está com medinho de quê? Está com medo de quê? E se está com medo, assista a nossa gravação da nossa live, feita algumas semanas atrás, chamada Por que tendes medo, peregrino? Quais são os medos que afetam os peregrinos para fazer o caminho de Santiago? A gente vai estar lá discutindo isso, a gente discute isso lá, não vou nem entrar nesse mérito aqui no momento, a gente só vai falando passando. Mas olha só, você está vendo a estrela caindo, você está sentindo, você está vendo o chamado, o que está faltando para você fazer o caminho? Vá, arrisque-se. Arrisque-se. É lindo, bonito e maravilhoso, tá? Então, quais são os fatores, né, sinais que chegam, né? A gente, no momento, não está vendo estrela caindo, tá? Então, assim, quais são os sinais que nós temos? Podemos ter sinais internos e externos, eu dividi nesses dois grandes grupos, né? Sinais internos e sinais externos. Sensação de inquietação ou desejo profundo de mudança. Vamos lá, nos sinais internos. Sensação de inquietação ou desejo profundo de mudança. Eu senti isso na minha vida quando eu resolvi fazer caminho em 2021. Eu fiz em 2022, mas eu comecei a efetivamente planejar o meu caminho no final de 2021. Eu cheguei a comentar numa das lives que eu tenho uma foto que minha irmã me perguntando se eu estava com insônia às 2 horas da manhã. Aí eu te fiz uma live, fiz uma selfie aqui, sentado aqui no computador, nessa mesma mesa que eu estou agora, computador na minha frente, eu tirei uma foto e falei para ela, estou planejando o meu caminho de Santiago, às 2 horas da manhã. Eu não me lembro a data exata, mas se pesquisar pela foto, eu acho a data exata qual foi tirada. Por quê? Porque naquele momento eu estava num processo de inquietação. E estava num momento, né, de desejo profundo de mudança na minha vida. Depois de pandemia, depois de uma série de fatores que aconteceram, eu estava com vontade de, olha, pô, chegou a hora, está chegando a hora, né? Necessidade, outro item, necessidade de pausa para autoconhecimento e reflexão. O caminho lhe dá isso, lhe proporciona isso.
Se você não viu a live da professora Rosimeire Henriques, foi a primeira live que eu fiz aqui no Instagram com o convidado. Vá lá assistir, vai lá assistir, e aí fala sobre a questão do autoconhecimento, do aprendizado do Caminho de Santiago lhe proporciona. Como aprender com o Caminho de Santiago, tá? Qual a metodologia de aprendizado que o Caminho de Santiago, ou melhor, que Santiago te faz aprender, né? O que você tem que passar para você ter um aprendizado efetivo no Caminho de Santiago e potencializar ao máximo essa experiência que você faz, tá? Então, a necessidade de pausa para autoconhecimento e reflexão. Se você quer autoconhecimento e reflexão, também não esqueça de... Estou vendendo minhas lives todas, né, gente? Meu Deus! Não esqueça de assistir a live com o Vladimir que nós fizemos também, com o Vladimir, sobre uma live brilhante sobre meditação no caminho, porque ajuda nesse processo de autoconhecimento e reflexão. Então assista a live nisso, né? Outro item interno, sentir-se perdido ou buscando um propósito. Sentir perdido ou buscando um propósito. Ou seja, um propósito de vida. Às vezes os propósitos se esgotam ou missões se cumprem. E aí você fica perdido. E aí você tem que buscar um novo propósito para a sua vida, um novo entendimento para a sua vida. Com novas bases, novos parâmetros. E o caminho lhe proporciona isso, tá? Um sinal interno. Esse aí, você que é peregrino e fez o caminho vai entender muito bem disso. E você que está querendo fazer, já está pensando nisso, e está até aqui assistindo nossa live, está aqui, ó. Sonhos ou pensamentos recorrentes sobre o caminho. Gente, outro dia eu estava falando com o Hélio Araújo, que está aqui. A gente não passa num dia da nossa vida sem pensar no Caminho de Santiago. Antes de ir, a gente passava até uns dias sem pensar, sem pensar, mas o caminho sempre aparecia periodicamente, ele era recorrente. O caminho vinha, acontecia alguma coisa, alguém falava do assunto, alguém trocava uma ideia sobre o assunto. Você fez o Caminho de Santiago, você fez, que legal, não sei o que tal, pô, bacana. E aí sempre tinha um chamado, sempre tinha alguma coisa que você mantinha a chama acesa. Sabe como é que é? Mantém aquela chaminha acesa? Não me esquece de mim não, porra. Eu faço parte da sua vida. Eu já fiz parte, e eu acredito nisso, em outras vidas e faço parte na sua vida. Agora, não desiste de mim não, que eu tô aqui presente. E eu sei que eu posso mudar a sua vida. Isso é o Caminho de Santiago, tá? Te chamando e te avisando. E aí o que acontece? Assim, periodicamente ele vem e aparece. E chega um determinado momento que a coisa se torna mais recorrente, né? Que a coisa se torna mais... Toda hora começa a aparecer sinais. E aí você fala assim, opa, será que chegou a hora? Será que tá na hora? Será que... E aí você começa a ter o entendimento que a coisa começa a ter, vamos dizer, uma frequência maior. E obviamente, como tem uma frequência maior, os sinais têm uma frequência maior na sua vida, o que acontece? Poxa... Aí o que acontece? Aí você começa a pensar que está na hora de fazer o caminho. Você já começa a intuir isso. Está na hora de fazer o caminho. Vou dar um exemplo. Ontem, depois de 300 séculos, eu fui caminhar na esteira na academia. Tá? Até para me preparar. Até para preparar meu próximo caminho. Não sei quando vai ser, mas pelo menos eu tenho que caminhar. Fui para começar na esteira de leve. Estava com a camisa da associação daqui do Rio de Janeiro, da qual eu sou diretor, da qual a gente participa, ajudando, fazendo trabalho voluntário lá. Da ACS, né? Associação de Amigos do Caminho de Santiago. Estava com a camisa. Estou na portaria da academia, resolvendo a minha vida, né? Porque eu estava bloqueado, depois de 300 anos sem ir. Estava resolvendo, a moça virou para mim, você já fez? Aí eu falei para ela assim, o quê? O treino? Tô chegando agora. Ela, não, o treino não. Chegando, você já fez o Caminho de Santiago? Eu falei, pô, eu fiz o Caminho de Santiago. Ele, que legal, bacana. Eu falei, aí rolou todo um papo, né? 2022, eu fiz o caminho francês, aí a gente falou da associação, falou da reunião que teremos agora, dia 7 de fevereiro, na Casa de Espanha. E aí, o que a gente... Falamos sobre o Caminho de Santiago. Olha só como é que a coisa aparece, né? Apareceu na vida dela. De repente estava incutido lá na mente dela, né? Tava encapsulado lá. Aí ela olhou, bateu o olho na camisa e Caminho de Santiago. Porra, que legal. Imagina o que isso significou para ela. Talvez tenha sido um sinal. Eu estar lá naquela hora e naquele momento e ela vendo a camisa da associação e ter falado e ter chamado a atenção dela, tá? Então,
Pensamentos recorrentes começam a aparecer. E aquela intuição forte é outro fator. Uma intuição extremamente forte. Aquela voz interior que chega assim, que insiste e fala assim, chegou a tua hora, tá na hora de você ir, vambora. Né? Às vezes para quem acredita, pode ser uma voz exterior. Para quem pode ser uma voz exterior ou interior, ou as duas juntas, e falando assim para você, tem que ir, você deve fazer o caminho, tá na hora de você fazer o caminho. E aí o que você vai fazer? Aí você vai começar a buscar informações, buscar ir nas associações, né? Buscar mais informações, ir no site e buscar, botar uma pesquisa de busca do Google, fazer conhecer um pouquinho mais dos caminhos, entrar no nosso YouTube para ver os vídeos, né, para ver a gente trocando ideia, batendo papo, o podcast do Caminho com a Hélio Araújo, o pessoal vai lá no podcast para verificar, para saber maiores informações, vai na Sociedade do Caminho e vai em 300 mil outros peregrinos que têm essa missão de divulgar o caminho e divulgar e passar informações e ajudar as pessoas a fazerem o caminho, beleza? Então, esses são os sinais internos. Né? Quais foram os meus sinais internos? Realmente, 2021, depois da pandemia, uma das coisas que eu pensava, e eu já falei isso aqui numa das lives que eu não me lembro qual foi, uma das coisas que eu pensava quando eu tive Covid durante a pandemia, logo no primeiro ano de coisa, é óbvio, eu não fui hospitalizado, mas eu fiquei 10 dias deitado no meu sofá, eu não ia para minha cama, porque eu tinha medo de morrer no quarto sozinho. Eu deitava no sofá e dormia com a televisão ligada. E ficava medindo aquele oxímetro, usando aquele oxímetro, cara, de meia hora, torcendo para que a oxigenação tivesse no mesmo patamar ou melhor. Morrendo de medo, né? E tendo que falar com o médico todo dia para dizer como é que eu tava. Parecia que eu tava dentro do CTI. E aí, CTI na minha casa, e morrendo de medo de morrer. E uma das coisas, nos pensamentos recorrentes que eu tinha era, se eu morrer hoje, cara, eu não realizei meu sonho. Eu tenho outros sonhos também, tá? Tenho vários outros. Mas o Caminho de Santiago, eu falei, se eu morrer hoje, eu não realizei o Caminho de Santiago. Porra, peraí, tem que resolver isso. Beleza? Aí fiquei 10 dias, me recuperei, graças a Deus, comecei a trabalhar, agora continuamos trabalhando, né, em coisa e tal. Aí o ano entrou em 2021, super estressante, super chato, home office, cara, não é pra mim. Quem me conhece sabe que eu gosto de trocar ideia, que eu gosto de olhar no olho, sabe que eu gosto de bater papo, sabe que eu gosto de conversar com as pessoas, sabe que eu gosto de interagir com as pessoas. Fui professor, pô, vários anos de coordenação, cheguei a ter 500 alunos no meu curso de RH, de recursos humanos. Cara, e aí você chega e fala assim, caramba, fica isolado em casa, o que é assim, os alunos fazendo aula, vídeo aula, e vou falar para vocês, olha, me ajudou a estar aqui com vocês hoje, porque ó, eu tenho dificuldade de falar sem ver a reação das pessoas, mas já estou melhorando um pouquinho, já estou aprendendo um pouquinho isso, mas eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Falar para mim mesmo aqui na câmera é difícil pra caramba, eu não estou vendo as pessoas, né? Então, eu não estou vendo se as pessoas estão concordando ou discordando, o que elas estão achando, se estão gostando, não tem como, então você tem que, né, falar. Então, aquele momento de remoto, ainda de quarentena, aquilo foi mexendo muito comigo, muito comigo. E aí o que aconteceu? Chegou no final de 2021, eu falei assim, aí veio o chamado, comecei a escutar as vozes anteriores, as vozes interiores, né? Não anteriores não, interiores, né? E aí comecei a escutar as vozes, e eu fiquei muito triste quando eu soube que eu sabia que 2021 era ano santo, o ano santo compostelano, era ano santo. E aí o que acontece? Eu falei, caramba, poxa, 2021, perdi o ano santo. E depois, para minha surpresa, o Papa prorroga o ano santo para 2022, devido justamente à questão da pandemia, para dar oportunidade dos peregrinos irem. Quando ele prorrogou o prazo para 2022, eu falei, agora é isso, é um sinal. É um dos sinais, esse sinal externo. É um dos sinais para ir fazer o caminho, tá? Beleza? Então tá bom. Deu para entender os sinais internos? Todo peregrino para com isso. Não, você não está ficando maluco. Você não está doido. Você está o quê? Você está querendo fazer o Caminho de Santiago. Aliás, você já está fazendo o Caminho de Santiago, só que você é o último a saber. A gente fala muito isso, né, cara? Né? Olha, o Arilde está aqui. Ô, meu amigo, fala padrinho, tudo bem? Cara, a gente fala muito isso, né? Ah, pô, surgiu uma coisa inesperada na minha vida, eu fiz. Porra, você foi o último a saber que tu tinha que fazer isso, né? Você foi o último comunicado, até você tomar essa decisão, você foi o último. Mas todo mundo de sua volta já sabia que tu tinha que fazer. Vamos lá, beleza?
Sinais internos. Deu para entender? Então fique atento aos sinais. Fique atento a esses sinais. Se você meditar, utilize nossa live de meditação. Medite. Medite. Se você meditar, cara, a resposta vai vir para você com muito mais clareza, tá? Talvez você escute a voz com muito mais clareza, tá? Então medite, pense, né? Pense sobre o assunto, que você vai chegar lá. Muito bem, falando dos sinais internos, né? Agora eu falei dos sinais externos, né? O sinal externo foi o que na minha camisa, o resultado que a minha camisa ofereceu para aquela senhora ontem lá na academia. Foi um sinal externo. O Renato botou aqui, o caminho chama quando precisamos. Muito bem, amigo. Olha só, já pensei no tema da nossa live. Olha só, o caminho chama quando precisamos. Aí, vamos pensar nisso, beleza? E aí, o que acontece? A camisa fez um efeito para ela, foi um sinal externo, né? Então tá aqui, ó, sinais externos. Encontrar referências ao caminho, sobre o caminho de Santiago repetidamente. Lembra que eu falei? Porra, começa a surgir uma gente falando sobre o caminho, né? Logo no começo da abertura da live, falei, porra, sinais que começam a surgir e tal. Repetidamente, o que é? Livros, vídeos, pessoas falando sobre ele, né? Hoje com o Instagram, com o YouTube, o caminho fala repetidamente para mim 300 mil vezes por dia. Mas, cara, assim, você começa a ter sinais. Uma das coisas que aconteceu comigo, eu frequento uma irmandade espiritualista, e aí nessa irmandade espiritualista tem um vestiário onde nós trocamos de roupa, né? E aí em 2021 estava começando a ter os sinais, as vozes internas, e aí os sinais começaram a aparecer. O Papa prorrogou, não sei o que e tal. Eu não me lembro exatamente se foi final de 2021, já foi início de 2022, janeiro de 22. Eu estava no vestiário e chegou um colega lá com uma bolsa, né, com a roupa dele, né, uma bolsa comemorativa do Ano Santo Compostelano, né, eu não me lembro qual foi, mas foi de 2010, 2007, eu não me lembro exatamente quando é que foi, mas 2010, 2007. Ele chegou, eu olhei para aquela bolsa dele, né, falei assim, vem cá, quem te deu essa bolsa? Ele, não sei, cara. Eu, quando comprei minha roupa, ganhei minha roupa, eu ganhei veio com essa bolsa aqui. Eu falei, é mesmo? Eu falei, tu sabe o que significa isso? Aí ele, não sei o que significa, não. Eu falei, cara, é o Ano Santo Compostelano, inclusive nós estamos no Ano Santo, né? Eu não me lembro se ainda era 21, se já era 22 do Ano Santo. Eu falei, estamos no Ano Santo. Aí ele falou assim, é mesmo, cara, coincidência, não sei o que tal. Eu falei, coincidência não existe, né? Coincidência não existe. Coincidência não existe. O Hélio botou aqui, você passa a enxergar as setas amarelas. Aí você passa a enxergar as setas amarelas e as conchas em lugares que não imaginava. Cara, eu enxerguei na bolsa do cara. E aí, quando eu vi a bolsa, era aquela bolsa de pano que normalmente quando você compra souvenir lá em Santiago, os caras botam souvenir e te dão a bolsa de presente, sabe? E era uma bolsa comemorativa do Ano Santo. E eu falei, eu agradeci para ele, naquele momento eu agradeci. Amigo, te agradeço. Ele, por quê? Ele, por quê? Não fez nada. Eu, por quê? Meu irmão, você me deu a resposta que eu precisava. Você me trouxe o sinal que eu precisava. Esse foi um dos sinais que eu precisava. Um dos sinais que eu precisava. Então, era Ano Santo, 2022 virou Ano Santo, e ele chegou com uma bolsa em algum dia lá, chegou com uma bolsa comemorativa do Ano Santo. Ah, Godinho, pô, cara, isso é só coincidência, amigo. Amigo, coincidência. Para mim, coincidência não existe. Eu estar aqui nesse momento falando com vocês, para mim não é coincidência. Para mim é um propósito de vida, é uma missão, né? De todo peregrino que volta falando ou tem missão de transmitir todas essas experiências e todas essas sensações, vivências que nós tivemos. Então, para mim não existe o acaso e para mim não existe coincidência, tá? Então, eu acho que no mundo tudo é energia, está tudo interligado, está tudo conectado. Isso é um papo depois para uma live que a gente vai fazer sobre Caminho de Santiago e espiritualidade, tá? Essa a gente vai ter que fazer, não uma live, a gente vai ter que fazer algumas lives com algumas pessoas de vertentes, de pensamentos diferentes, né? Sobre a questão da espiritualidade, e a gente vai fazer uma live falando sobre isso, né?
O que é espiritualidade? O que é a espiritualidade para o caminho para o católico, o cristão, para o católico, para o espiritualista, né? Para um budista, né? Então a gente tem que ter o entendimento, né? O significado para cada um deles, né? O que eles esperam, porque todos vão ao caminho de Santiago, independentemente da religião. Um negócio que surgiu como uma rota cristã, né? Cristã, hoje não é mais só uma rota cristã. A gente vê pela lista de países que vão ao caminho de Santiago, né, o Hélio? Eu assisti a tua entrevista lá com o Anton, e a gente falou da Coreia cresce pra caramba, os países orientais, muitos orientais vão fazer o caminho de Santiago, né? Então é isso, tá? Então você começa a encontrar e escutar referências sobre o caminho, e você começa a escutar, e aí vamos lá, pessoas também que você começa a encontrar, que naturalmente falam assim, pô, você fez o caminho? Fiz. Pô, me conta, como é que foi? Como é que é? Tal. E aí você começa a trocar ideia, e você começa a colocar essa pessoa, você começa a direcionar essa pessoa tá assim, ó, tá perdida num mar de informação, e aí você pega ela e direciona ela para aquele ponto, para o início do caminho. Quando você direciona essa pessoa, você pega ela pelo braço, entre aspas, pega pelo braço e aponta o caminho, é ali, ó. É para ali que você tem que ir. Para começar a pensar no caminho. Porra, cara, não tem maior coisa que isso. É a mesma coisa com um professor. Professor que orienta o seu aluno. Não tem coisa mais linda do mundo do que um professor que orienta o seu aluno, que tem o seu aluno durante 4 anos na universidade, e esse aluno sai para o mercado de trabalho, e esse aluno se torna um excelente profissional, uma pessoa de destaque. Da mesma forma que as pessoas, os alunos, têm orgulho dos seus professores, como muitos já tiveram de mim, falam assim, porra, ele foi meu professor, ele é meu professor, ou ele foi meu professor. Para o professor, isso é quadruplicado. É quadruplicado. Porque você chega e fala assim na televisão, quando aquele cara está lá aparecendo em destaque, você fala assim para ele, cara, aquele cara ali foi o meu aluno, ele se inspirou, ele fez aula comigo, passei conhecimento para ele. Então vamos trazer para o caminho de novo, foi só um exemplo. Vamos trazer para o caminho de novo. Cara, se você pega esse peregrino, ou ainda não peregrino, esse cara está interessado, está com aquela energia toda, e você organiza essa energia toda, você organiza todo esse pensamento dele e fala assim, cara, segue por esse caminho. Começa aqui. E ele começa a abrir o leque e começa a entender, né, o que é o caminho de Santiago e buscar entender como ele deve planejar o caminho de Santiago e qual caminho deve escolher. Temos que fazer uma live também sobre como escolher o caminho, tá? Não é só tempo. A gente já falou, fizemos uma live sobre tempo, quanto tempo você tem que dar para o caminho, né, e quanto tempo cada caminho necessita. Mas não é sobre tempo. Não é sobre tempo. A gente tem que fazer uma live, nós vamos fazer uma live, falando das características de cada caminho, para que você possa escolher o caminho que mais, naquele momento de vida, tem a ver com você. Que vai te completar e vai trazer aquilo que você deseja, aquilo que você procura e o que você está desejando, tá? Então não é qualquer caminho que vai lhe atender. Para mim, o meu primeiro caminho era 800 quilômetros e o francês. Esse caminho me atendeu, era esse caminho que eu buscava, era esse caminho que eu queria, era esse caminho que eu planejei e sonhei a minha vida toda. Hoje eu já penso em fazer outros, apesar de o caminho francês, ter doido para fazer o caminho francês de novo, os 800 quilômetros e os outros 34. Sabe que eu não vou fazer 34 não, acho que eu vou fazer 60 dias, tá? Então, para aprender muito com o caminho, para vivenciar muito o caminho, para curtir muito esse caminho, tá? Então é isso. Deu para sacar? Então nós temos que fazer uma live falando sobre qual caminho escolher, que é o primeiro passo que você dá. Primeiro passo, né? Qual o caminho? E não é por tempo, Vamos lá. Bom, referências já falamos, sinais externos. Oportunidades inesperadas surgindo. Oportunidades inesperadas que surgem para você. Férias, dinheiro extra, incentivo de amigos e da família. Vai, porra. Vai. O cara quer ver incentivo extra assim, de amigos da família e de pessoas como nós que já fizemos o caminho. Tem gente que vai ligar, vai botar a live para assistir e vai, não vou assistir tudo não, vou adiantar aqui, vai chegar aqui agora, vai botar nesse momento, exato momento. Eu falei assim, amigo, vai, tá esperando o quê? Vai pro caminho.
Tá esperando o quê? Aí o cara vai tomar um susto assim, caraca, botei meu vídeo aqui agora, o maluco tá falando para eu ir pro caminho. É o sinal, tô te dando sinal, vai pro caminho, tá esperando o quê, pô? Vai mudar a sua vida, vai curtir, vai ser feliz no caminho de Santiago, faça isso, tá? Então, oportunidade surgindo. Às vezes surgiu aquele tempo sabático, né? Aquele momento sabático, porra. Aí o cara pensa assim, pô, perdi meu emprego, ganhei um baita de um fundo de garantia, né? Perdi meu emprego, porra, assim, momento sabático. O que tá esperando? Tá com dinheiro, tá com tempo? Tava pensando no caminho de Santiago, tava planejando o caminho de Santiago. Tá esperando o quê, amigo? Se prepara, se planeja, se prepara, assista a nossas lives sobre preparação física, fisioterapia, né? Faça os exames, prepara, assiste as lives, assiste o YouTube, vai nos grupos de peregrinos, aprende sobre o caminho, planeja o caminho, faz o quê? Mete a mochila nas costas e vai embora. Aproveita a oportunidade que a vida está te dando. Ela te deu tempo e dinheiro para fazer o melhor caminho da tua vida. Aproveita a oportunidade de fazer isso. Tá? Então as oportunidades inesperadas surgem, né? E aí o que acontece? Outro sinal externo. Sentir uma conexão inexplicável ou ouvir histórias de peregrinos. Gente, como eu acabei de falar para vocês, eu frequento uma irmandade espiritualista na Praça da Bandeira. De tanto eu falar do Caminho de Santiago lá na irmandade espiritualista, de tanto eu falar da coisa, o pessoal falou assim, pô, eu falava para um, aí falava para outro a mesma história, contava, aí sentava na mesa assim, porra, da cantina lá, aí contava, falei, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 4 palestras? Fiz 4 palestras para eles, 4 palestras. Tem um bar e restaurante lá na Praça da Bandeira, conversei com o dono, gente boa toda a vida, sensacional, o Elo Perdido, o nome é Elo Perdido. Quer um lugar melhor para fazer uma palestra sobre o Caminho de Santiago que no Elo Perdido? Não existe. Melhor, sensacional. Casou o nome com o tema. E aí, cara, o que acontece? Que aí é Elo Perdido, mas o Caminho de Santiago é um Elo Perdido. Quando tu vai pro caminho, você se acha, se encontra. E aí, cara, juntei a galera para fazer as palestras lá. Pô, chegou a dar 28 pessoas numa, 25 pessoas na outra, depois 17 pessoas. É claro que as coisas vão diminuindo, a pessoa vai conhecendo, isso não é para mim, agora entendi, isso não é para mim, é claro. O caminho, na nossa empresa, na empresa que eu trabalho, a gente tem um ditado que fala assim, a nossa empresa é para todos, mas nem todos são para a nossa empresa. Cara, aspas, utilizando esse termo, o caminho é para todos, mas nem todos são para o caminho. Tá? Então, a gente vai falar, existe uma conexão inexplicável, porque você fala para 25 pessoas, as estrelas vão cair para 3 pessoas, 4 pessoas, 1 pessoa, aquela estrela vai cair, aquele cara vai, eu tenho que ir lá ver como é que é isso. Tá? Então, isso é a nossa missão. Né? Então eu gravo, eu não tenho ideia, quando eu estou falando pessoalmente, fazendo uma palestra pessoalmente sobre o Caminho de Santiago, quando eu falo para as pessoas, eu sinto a reação das pessoas e depois que acaba as pessoas vêm me perguntar, interessadas e tudo mais. Aqui é diferente. Aqui eu posso ter uma amplitude muito maior de pessoas assistindo, não ficar gravado, uma amplitude muito maior e essa pessoa pode ser até que não me deu feedback, mas essa pessoa vai. Se essa pessoa for, cara, tá, meu trabalho está feito. Minha missão está cumprida para aquela pessoa. Entendeu? Então, pontinho, que eu não estou nem vendo. Um pontinho, tá lá, aquela pessoa vai e foi. Quantos peregrinos fazem caminhos e baseados em informações, muitos peregrinos que gravaram vídeo no YouTube me ajudaram pra caramba no meu planejamento. No mês de janeiro de 2022 eu tava de férias, e aí o que eu fiz? Assisti, esqueci, cara, o nome da página dele, depois eu boto por escrito aqui, faço assim, é uma reconhecimento. O cara me ajudou pra caramba. O cara fez a gravação do diário dele em vídeo no YouTube. Cara, o caminho todo. O primeiro então, que é o, né, Renato, Hélio, que é atravessar os Pirineus, ele gravou um vídeo dele descrevendo os Pirineus, falando das dificuldades dos Pirineus, não sei o que tal. Cara, me baseei no que ele falou. Tá? Então, assim, e deu certo. E eu sou muito grato a isso. Como sou grato também
ao material que eu baixei em 1990, não, 90 não, 95, não. Baixei um material em 2000, um PDF de um cara que ele fez um manual, ele fez um dia a dia, etapa por etapa, com quilometragem, onde ficou, como é que foram as dificuldades dele e tal. Ele fez aquilo, eu peguei aquilo que ele fez e joguei numa planilha de Excel. E foi meu primeiro planejamento do caminho. Foi minha primeira base para planejar meu caminho de Santiago, tá? Ele deu maluco, deu um trecho lá que ele andou 43 quilômetros, 40 quilômetros. Eu, óbvio que não fiz isso, mas me deu uma base para eu falar assim, aqui eu não vou andar 43, vou dividir, vou quebrar essa etapa. E quebrei a etapa, tá? Então, sacou? Essas informações, né, vão surgindo e você começa a escutar as histórias dos peregrinos. Todo peregrino que vier aqui, eu perguntei para o Hélio, que fez live aqui com a gente, perguntei para o Manuel, que fez a live aqui com a gente, todo peregrino que vier aqui falar sobre determinado tema especificamente, a primeira pergunta da live vai ser, como surgiu o caminho na sua vida? Né? Como tomou essa decisão de fazer o caminho de Santiago? Por que tomou a decisão de fazer o caminho de Santiago? Tá? Porque com isso a gente aprende mais. E a gente se coloca no lugar das pessoas. A gente se coloca na forma. O Renato botou aqui. Renato, eu vou te fazer essa pergunta. Ó, quando estava pensando em ir, conversei com um amigo que tinha ido 3 anos antes, o Donizete. E ele, super empolgado, me deu inúmeras dicas valiosas. E daí eu tinha que fazer o caminho mesmo. Botou risos aqui. É isso aí, cara. A gente busca informação, né? O Donizete te botou no caminho. Te ajudou nesse processo, né? Então é isso. É isso. Então o relato dos peregrinos que tomaram a decisão de ir a partir dos sinais que eles tiveram. Quais foram os sinais, né? Só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a comentar aqui, eu estava aí no final do mês de janeiro de 2022, na minha mente eu já estava fechado que ia fazer o caminho. Só que faltava aquela coragem, faltava aquela tomada de decisão, vou largar tudo e vou fazer o caminho de Santiago. Faltava esse detalhe, assim, cara, pra botar... A bola tá cruzando na área, assim, pra entrar de rasteira, assim, botar a bola pra dentro do gol. Cara, faltava um detalhe. Aí eu tava tomando... Era um domingo, teoricamente ia voltar de férias na segunda-feira, e eu tava na casa de um casal de amigos, a Denise e o Pedro, o saudoso Pedro, né? E eu tava conversando lá com eles, tomando cervejinha, aquele negócio todo, fomos almoçar na casa deles. E a minha amiga Denise faz aniversário no mesmo dia que eu, 15 de abril. Aí papo vai, papo vem, aí surgiu o papo, obviamente, que como eu tava ligado no 220 volts com o caminho de Santiago, pesquisando, tá terminando minhas férias, passei 30 dias das minhas férias olhando o caminho de Santiago, porra, comecei a pensar nisso, aí papo vai, papo vem, eu virei pra ela e falei assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Ela, o quê? Dia 15 de abril, eu vou estar no caminho de Santiago, eu vou fazer uma videochamada de lá, te dando os parabéns pelo seu aniversário. Ela é mesmo? Eu falei, tu vai? Eu falei, vou. Peguei meu celular, eu já tinha mais ou menos previsto, planejado a data que eu iria. Que eu queria ir em abril e queria passar meu aniversário lá. Aí peguei o celular, vou sair daqui do Rio dia 10 de abril, vou começar meu caminho no dia 12, estarei no dia 15, não sei aonde, estarei no caminho e farei a ligação de vídeo para você. Vou para o caminho este ano, vou viajar 10 de março. Cara, a voz veio, os sinais, a voz veio e chegou e falou assim, vai, é agora, toma a decisão. Tomei a decisão. Fui. Aí foi. Correria, comprar tênis, comprar bota para maciar, porra. Aí fui aprofundar. A mochila eu já tinha comprado 15 anos antes, estava guardada. Então, assim, foi, cara, todo um processo, né? Aí foi. E aí engajou. E aí eu tinha que abrir tempo. Aí abri tempo na minha agenda, fui treinar praticamente todo dia. Às vezes dia sim, dia não, às vezes todo dia, andar 20 km por dia no mínimo. E aí foi. E aí cheguei e embarquei, dia 10 de abril, como tinha planejado, tá? Na última semana,
na última semana, deixei de caminhar, óbvio, né? Porque eu não queria correr o risco, principalmente depois da minha sobrinha ter me chamado para fazer uma mudança. Olha só o problema, que me serviu de sinal de alerta, os sinais. Me chamou para fazer uma mudança para ela é veterinária, estava mudando de novo lá para a seropédica, para concluir o curso dela de veterinária, no local que ela alugou lá, e aí eu fui ajudar na mudança. Aí o coroa que estava carregando a geladeira, fui ajudar ele, ela tá rindo aqui, ó. Fui ajudar ele a carregar a geladeira, o coroa, né? O coroa ajudando, carregando a geladeira sozinho. Aí eu falei, porra, vou ajudar o cara, né, cara? Eu vou chegar lá por trás da geladeira. Segurei por trás, tomei uns tabaco na escada, cara. Bati com o joelho. Eu falei, meu Deus do céu, se eu quebro, ó, não caio no golpe da mudança, Bárbara, não caio no golpe. Ou seja, se mudarem, se tiverem planejado fazer o caminho, já tiver tudo no esquema, não faça mudança ou, no mínimo, não carregue uma geladeira, tá? Não faça esportes radicais, porque senão vai dar problema. Cara, tomei uns tabaco na escada, bati com o joelho, falei, meu Deus do céu. Aí, porra, eu fiquei avaliando, morrendo de medo. Falei, cara, será que eu quebrei meu joelho? E aí, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas serviu de alerta. Aí na semana, semana anterior ao caminho, ué, não vai treinar não? Treinar o quê, cara? Já treinei o que tinha que treinar, que nem Romário. Não tá, agora é a hora do jogo. Acabou, não tem mais que treinar nada não. Entendeu? Tá maluco? Vou me machucar? Imagina, eu vou fazer bolha, 40 graus, andando no Rio, 40 graus, treinar, vou fazer bolha, vou pro caminho de Santiago com bolha no pé? Não, lá eu posso ter, aqui não. Aí não fui não, eu já tinha treinado o que eu tinha que treinar, já tinha feito a minha parte. Beleza? Então, é isso aí. Como é que foi a partida, como é que esses peregrinos, né, surgiram isso, né, relatos dos peregrinos a respeito da decisão, né? A Bárbara botou assim, se tivesse machucado eu teria que ir para o caminho. Ah, exatamente, se eu tivesse me machucado, tu ia para o caminho junto comigo, além de me carregar, tu ia carregar minha mochila, você ia ter que carregar minha mochila. Experiências transformam. Outra coisa importante que tem que se falar do Caminho de Santiago, quando se fala do Caminho de Santiago, né, da motivação, né, é assim, quais são as experiências transformadoras e como a vida mudou após a peregrinação. Quem me conhece sabe que mudou muito. Mudou de uma forma muito básica. Cara, eu não preciso de muito para viver, não. Cheguei a essa conclusão. Se eu tiver com saúde, se eu tiver com grana para cuidar do meu filho, né, da minha casa, do meu filho, assim, da minha família, para encontrar com a minha família. Agora eu botei também outro item. Se eu tiver um dinheirinho para poder fazer outro caminho, os outros caminhos que eu pretendo fazer, para mim, cara, tá de bom tamanho. Para mim tá de bom tamanho. Tá tudo certo. É a simplicidade, né? É o simples, né? É pensar simples na vida, né? Quanto mais você tem, às vezes, mais complexa a coisa fica. É o peso da mochila que você tem que carregar, e essa analogia que todo mundo que faz o caminho, todo mundo que faz e não faz o caminho. Tem uma porrada de gente que faz vídeo sobre o Caminho de Santiago e não fez o caminho. Então, o cara o cara bota a mochila nas costas e fala assim, caraca, pô, primeiro aprendizado peregrino, aliviar o peso da sua mochila. E esse é o aprendizado do caminho, é aliviar o peso da sua vida e o peso que você carrega diariamente. Esse é uma das maiores mudanças que o caminho pode te proporcionar na vida. O que importa é ser feliz. É você pensar simples e ser feliz, tendo saúde, tendo dinheiro para se manter, para se alimentar, para cuidar da sua família, sabe? Não precisa muita coisa não. Dinheiro, e para quem é peregrino, quer voltar, como eu disse, quem quer fazer outro caminho, ter um dinheiro para voltar ao caminho de Santiago. Muito bem, tá? Então na minha vida mudou isso. Comecei a dar valor, eu sempre dei valor, né? As questões, para quem me conhece sabe disso, né? Mas comecei a dar valor a outras coisas, comecei a ter mais cuidado, né? Em valorizar as pessoas, né? Em olhar com outros olhos, apesar de eu já ter um olhar, né? Até como professor e como coordenador de curso, sempre tive um olhar muito preocupado, né? Com o que as pessoas estavam sentindo, né? Sempre a preocupação de ver as reações das pessoas, essa coisa exacerbou mais, né? E a outra coisa também foi a religiosidade, tá? Eu era católico não praticante, hoje eu sou espiritualista, mas eu sou cristão, né? E eu voltei do caminho cristão pra caramba, né? Então, assim,
voltei muito cristão, tá? Então, assim, passei a frequentar a igreja periodicamente, acreditem, passei, depois do Catedral de Santiago, tudo mudou na minha vida em relação a isso, passei a frequentar a igreja, eu deixei de observar, né, as pessoas que estão ali, os padres, os monges, deixei de observar eles e passei a observar todo o ritual, passei a observar todo o contexto, passei a ter um entendimento maior, de tudo que está envolvido na questão da religiosidade e da cristandade, tá? Da importância disso tudo e de como surgiu o caminho, da importância do caminho de Santiago justamente para a cristandade, né, para a nossa vida nos dias de hoje, né? Como o caminho ajudou bastante nesse processo todo. Então é o seguinte, então mudou pra caramba, tá? Beleza? Momentos de compreensão de algo antes e durante o caminho. Durante o caminho vários, né? Alguns momentos bem emblemáticos, né? De você... foi falado na live da semana passada, alguém botou assim, quando a gente faz o caminho, a gente passa a acreditar novamente na humanidade. Aqui no momento a gente vê tanta tristeza, tanta miséria, tanta maldade, né? Tanta maldade nos seres humanos, né? Que assim, por mais que a gente acredite no ser humano, a gente é bombardeado todo dia de muita notícia ruim, muita coisa triste, muitos problemas, muita coisa, né? O Caminho Santiago, você vai, e apesar de hoje em dia as pessoas levarem celular, mas você praticamente não vê notícia no celular e você praticamente não vê televisão. Então você tem, quem passa 30 dias no caminho, fica 30 dias sem ver praticamente televisão. Tá? Não tem, os albergues raramente tem, você não vê, você dá importância a outras coisas, você dá importância ao bate-papo, conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, então você não se liga muito nessas coisas. Então o que acontece? Cara, você vai para o caminho, você fica numa ilha, né? O tempo passa de uma forma diferente e você passa a caminhar, você passa a olhar outras coisas e você passa a ter o entendimento e a compreensão do que realmente é importante para a vida das pessoas e na sua vida, né? Então a questão do relacionamento, a questão da humanidade, a questão do companheirismo, né? Os peregrinos se apoiarem, se ajudarem, né? Cara, os peregrinos são voluntários nos albergues. Fiz um curso de voluntário, para ser hospitaleiro voluntário. Outro dia, em novembro, eu fiz um curso e está planejado, esse é um propósito meu de vida, ao fazer o meu próximo caminho, além de fazer o caminho, ser hospitaleiro voluntário, passar 15 dias no albergue ajudando os peregrinos, atendendo os peregrinos, né, recebendo os peregrinos, auxiliando eles na realização dos seus sonhos. Então, assim, muda muita coisa, né? Ou seja, são vários momentos em que você começa a ter insights e você fala assim, caramba, o ser humano ainda existe. O ser humano, você passa a acreditar que o ser humano ainda tem chance e ainda é possível um resgate de tudo que você já um resgate de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Então, é possível, isso é possível, tá? Vamos lá, continuar, tá tudo bem? Vamos lá, estamos chegando aqui no nosso final. Principais dúvidas e receios. Aí eu vou falar o seguinte, tem aqui, principais dúvidas e receios do peregrino tomar a decisão, porque acontece, né? Você escuta a voz, mas você tem que tomar a decisão. E tem muito medo, né, dessa tomada de decisões. Então, estou preparado fisicamente e emocionalmente? Estou preparado fisicamente. Assista as nossas lives da fisioterapia com a doutora Daniele Negrão e assista do preparo físico, pilates, preparo físico e tal, com a doutora Marcela, tá? Que nós gravamos aí recentemente, tá? E se eu não conseguir? Porra, tu não vai porque tá preocupado? Você não vai conseguir se você não tentar, né? Boa, Renato. A gente foge das notícias, é um detox de notícias, né? Até porque temos que dormir para descansar, acordar cedo e caminhar muito. É isso aí, é um detox. A gente limpa a nossa alma, a gente limpa a nossa aura, a gente sai com uma aura completamente iluminada do Caminho de Santiago, equilibrada, energizada, totalmente, nossos chakras totalmente iluminados, girando e bombando na energia, iluminados no Caminho de Santiago, tá? Então, ó, e se eu não conseguir? Amigo, se você não for, tu não vai conseguir. Então, não vai ter que tentar? Tem que tentar. Tem que tentar. Para conseguir, você tem que tentar. Então, tem que ir.
Tenho dinheiro suficiente? Vamos fazer uma live sobre grana depois, mas tem dinheiro. A viagem para o Caminho de Santiago não é uma viagem cara, gente. Não é uma viagem cara. É caro para nós brasileiros, porque a gente tem que pegar um avião aqui e ir para Portugal ou para Espanha. Por isso que ele é cara, tá? Mas se você pegar o custo da diária de albergues e quanto que você gasta de alimentação para você ficar na Europa durante 30 dias, não é caro, né? O que é caro para a gente é pegar um avião. Se a gente morasse em Portugal, morasse na Espanha, porra, Semana Santa, Carnaval, 10 dias de Carnaval. Vamos fazer 10 dias de Caminho de Santiago, porra. Entendeu? Tá doido? Dá para fazer, tranquilo. Pega um trem, um ônibus, vai lá para onde você vai começar e começa a andar. Começa a caminhar, faz a tua peregrinação, não é? Muito bem. Vou sozinho ou acompanhado? Temos um vídeo gravado no YouTube, sozinho ou acompanhado? Eis a grande questão. Temos um vídeo no YouTube falando justamente dessa questão. Não vou me aprofundar aqui, só vou dar minha humilde opinião. Sozinho. Porra, tu tá maluco? Sozinho. Tu vai ficar solitário, tu vai sozinho? Não, não vai. Tu pode viajar sozinho. Mas você nunca vai ficar sem a companhia de outros peregrinos. O sozinho, acompanhado, vou viajar em grupo. O que acontece? Você naturalmente, você vai ficar reunido no teu grupo. Você não vai dar oportunidade, ou não vai se libertar para conhecer pessoas de outras nacionalidades. Se eu não tivesse ido sozinho, gente, eu não teria tido a necessidade de exercitar o meu inglês, cara. E eu falei inglês com alemão, acredite se quiser, nós fazia 10 anos que eu não estudava inglês. E eu falei, e o alemão falou assim, teu inglês é bacana. Eu não sei como é que ele falou, teu inglês é muito bom. Eu falei, tá, um tá de sacanagem pra ele, não sabia como falava tá de sacanagem em alemão, mas eu falei pra ele, tá de sacanagem, porra. Meu inglês? My English? Ele falou, yes. Eu falei, porra, cara, fez minha vida. Foi um dos momentos mais emocionantes do caminho quando um alemão elogiou meu inglês, que eu não estudava há 10 anos. Eu tive que falar por necessidade. Se eu vou acompanhado, eu não vou falar. Eu vou com 4 amigos, um fatalmente vai falar inglês, naturalmente vai falar inglês, aí o cara vou me encostar no cara, e eu não conheceria o alemão, eu não conheceria os americanos. Um dos americanos me colocou, cara, me convidou, de uma vilarejo que a gente ficou, tem uma igreja templária maravilhosa, em Villa Causar der Sirga, a igreja Santa Maria la Blanca, que é uma igreja templária, uma igreja templária, era meio um castelo e igreja. A única coisa que tinha no vilarejo, gigante a igreja. Eu fui no albergue, tomei banho, não sei o que tal, quando depois de tomar banho, o americano, que eu já tinha conversado com ele algumas vezes no caminho, chega para mim e fala, Joseph, vamos, em inglês, né? Vamos lá na igreja conhecer? Eu falei, vambora. Fui. Porra, cara, igreja templária. Sensacional, espetacular no meio do nada. Se eu não tivesse falado inglês, ou se eu tivesse em grupo, eu não teria ido. Talvez não tivesse ido, perdido isso. Talvez não tivesse ido na igreja e perdido a emoção de repente, retornar a um local que, de repente, eu já conhecia. De repente, eu já estava retornando, para quem acredita, né? De botar a mão naquela pilastra daquela igreja, onde os templários, em 1100, em 1200, estavam lá celebrando missas, com seus cavalos dentro da igreja, né? E eles dormiam dentro da igreja porque era um meio forte, e era uma igreja que dava apoio aos peregrinos no seu trajeto do caminho. Cara, que coisa linda. Tu ia perder isso. Podia ser que você perdesse isso. Tá? Eu quero dizer. Então é isso. Não perca a oportunidade. Quer ir acompanhado? Vai. Ah, pô, vou com meu filho. Lindo. Espetacular. Vou com meu pai. Vou com minha mãe. Vou com minha esposa. Vou com minha noiva. Vou com minha namorada. Vai perder a namorada. Se ela estiver fazendo por sua causa o caminho, quando chegar depois de andar, tu vai submeter a tua namorada a andar 800 quilômetros com você, cara, se ela chegar em Santiago, merece casar. Chama ela para casar, já fica noivo lá em Santiago. Fez o caminho, se saiu noiva, chegou em Santiago, resistiu os 800 quilômetros, cara, essa mulher é maravilhosa, já marca o casamento. Já marca o casamento. Se ela resistiu contigo os 800 quilômetros, né, caminho francês, porra, cara, sensacional. Ela vai, porra,
várias coisas que vocês passarem pela vida, vocês vão lembrar do Caminho de Santiago e vocês vão superar através das experiências que o Caminho de Santiago deu para vocês, tá bom? Então é isso. Agora detalhe, vou acompanhado. O importante é ir, exatamente. Vou acompanhado, vamos juntos. Só que é o seguinte, cara, cada um no seu ritmo. Vai na frente, desapega. A gente se encontra no albergue, se encontra lá na frente, tá? E aí vai, encontra no bar lá na frente, no lanchonete, ou no lugar para tomar o café. Porra, vai, cada um faz o seu caminho, cada um vai caminhando no seu ritmo e conforme a sua capacidade e a sua necessidade, tá? Então, é isso que tem que ser levado em consideração, tá? É esse cuidado que tem que ser. Um machucou por uma infelicidade, um dos dois ou um dos quatro que estão no grupo machucou. O que faz? Já tem que sair com isso definido antes. Vê lá no meu vídeo sobre sozinho acompanhado, tá explicado lá, tá? Veja qual a resposta para essa questão. Vai em grupo, vai em casal, um machucou, o que faz? O que acontece? Vê lá a minha opinião lá no vídeo no YouTube. Não vou falar não vou dar spoiler não, vê lá, tá? Dicas para tomar decisão. Tá aqui, ó. Praticar o desapego do medo e confiar no processo. Puxa, confie na gente. Vai. Desapegue do medo que você está sentindo. Busque informações e planeje, sem deixar... Ah, olha só que lindo, bonito. Busque informações e planeje. Só que sem deixar que o perfeccionismo te atrapalhe. Aquilo ali não é uma excursão, não. Tá? O Caminho de Santiago não é uma excursão, não, que tem que ter um horário, 5 minutos. Não. Tu tem que planejar o mínimo possível. Mas, cara, não deixa... Não existe perfeccionismo, não existe perfeccionismo. Que o caminho vai te proporcionar uma série de dificuldades que você vai ter que superar e você vai ter que ter a capacidade de se adaptar e a capacidade de superar essas dificuldades e esses emblemas, né? Conversar com quem já fez, para superar e tomar decisão, converse com quem já fez o caminho, já falamos, né? Comece pequeno, faça caminhadas curtas, sinta a experiência, faça trilhas ou caminhos aqui no Brasil para você começar a sentir, né? E entender que e assim, perfeição do momento de você fazer o caminho talvez nunca exista. Vai ter sempre aquela tua coragem de tomar decisões, de você ajeitar as coisas para você fazer o seu caminho, seja profissionalmente, seja financeiramente, seja a nível de familiar, né, a nível pessoal. Então você vai ter nada vai ser 100% perfeito, né? O momento perfeito para você fazer o caminho. Vai ter sempre uma aresta vai ter sempre uma aresta para ajeitar e para acertar. Mas você tem que tomar essa decisão e você tem que trabalhar para fazer isso. Tá certo? Beleza? Então é isso, gente. Chegamos aqui a 1 hora de live, tá? 1 hora de live, pontualmente, né? A gente marca 19h55, chegamos às 9h05, passamos 5 minutinhos. Beleza. Então é isso. Obrigado por vocês estarem aqui nos escutando. Obrigado mais uma vez para quem entrou agora, está vendo a live gravada. Obrigado, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha motivado as pessoas, que as pessoas deixem o medo de lado. E espero, do fundo do coração, que eu tenha sido um sinal para que vocês possam tomar a decisão de fazer o Caminho de Santiago, né? Se o chamado ressoou em você, talvez seja a hora de atender. Essa é a mensagem que fica no final. Se o chamado ressoou, talvez seja a hora de você atender. Se você está me escutando agora, nesse exato momento, independentemente do dia, eu estou gravando isso aqui no dia 29 de janeiro de 2025, você está assistindo isso agora, neste momento, a partir desse momento, qualquer que seja o dia do ano, ou do mês ou dia do ano que você esteja assistindo, escute o que eu estou te falando. Vou repetir mais uma vez, terceira vez. Se o chamado ressoou em você, talvez seja a hora de atender, tá? Então, atenda o chamado. Tá joia, gente? Muito bem, agradeço a presença de todos. Renato, vamos combinar a tua live. Agradeço Bárbara, Patrícia, Sônia, Hélio, Vilma, Letícia, Fabiana. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Tem mais gente aqui.
É que as mensagens vão passando, gente. A gente vai aqui, a Bárbara, Renato, sensacional. O Arídio, meu padrinho, um abraço. Javier, tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pela presença. Daniele Negrão, nossa convidada da nossa live anterior. Letícia, se pulei alguém, desculpa, mas agradeço demais a presença de todos aqui. Então estamos encerrando a nossa live agora, fazendo a nossa tradicional contagem regressiva. Não é contagem de quilômetros, não, é contagem de segundos para o encerramento da nossa live. 3, 2, 1. Encerrando a nossa live de hoje, dia 29 de janeiro, às 9h05 da noite. Um grande abraço a todos. E sigam lá, se inscrevam na página da Sociedade do Caminho e se inscrevam no canal nosso no YouTube e deem um like lá. Tá joia? Grande abraço a todos. Tudo de bom. Até semana que vem. Um abração. Tchau, tchau.